Vamos dar continuidade agora ao nosso curso. Estamos na nossa 12ª aula. Esta é a primeira parte do assunto que nós vamos tratar aqui, que é a transformação do dinheiro em capital. Como o assunto é muito vasto, nós vamos dividi-lo em duas partes. E iniciamos agora a primeira parte desta apresentação. O que é que nós vimos até agora? Estudamos a circulação das mercadorias. Para isso, nós criamos uma sociedade de produtores simples de mercadorias, e nesta sociedade simplificada nós analisamos a mercadoria, vimos como as mercadorias começaram a ser trocadas, as trocas foram se tornando mais complexas, e nós vimos como a partir das trocas e da circulação das mercadorias surge o dinheiro. O dinheiro vai facilitar bastante as trocas da sociedade mercantil, é um grande salto, e traz algumas complicações que nós já analisamos nas sessões anteriores. Com isto, nós estudamos a circulação MM, que é a troca direta de mercadorias, utilizamos o algoritmo das equações do valor e vimos como essa circulação de troca de mercadorias MM, ela desenvolveu-se em várias etapas. Da forma simples do valor, a forma total do valor, a forma geral do valor, até chegar-se à forma dinheiro do valor. Ou seja, esta circulação MM criou uma outra circulação, que é a circulação MDM, que é a circulação onde o dinheiro já aparece como intermediário nas trocas. Então, já estudamos essas duas circulações nesta sociedade aqui simplificada, que a gente chamou de Sociedade de Produtores Simples de Mercadorias. Então, feito isso, vamos ver as características dessas duas formas de circulação, a troca direta, MM, e a circulação MDM, quando o dinheiro passa a ser intermediário. Então, inicialmente vamos ver a circulação MM. A mercadoria, a gente poderia, de uma forma mais detalhada, escrever M1, M2, porque esta troca não é entre mercadorias iguais, mas sim entre mercadorias diferentes. O que é que nós destacamos nesse tipo de troca? Em primeiro lugar, os valores de uso são diferentes. Ou seja, o valor de uso da mercadoria M, aquela que está lá, que seria M1, é diferente do valor de uso dessa outra mercadoria aqui, que seria a mercadoria M2. Tem de ser diferente porque ninguém troca uma coisa por outra coisa exatamente igual. Então, os valores de uso das mercadorias que são trocadas são diferentes. A segunda característica daquela circulação é que nela há dois intervenientes. Há o produtor da mercadoria M1 e ao produtor da mercadoria M2. São dois produtores que se encontram no mercado e trocam as suas mercadorias. Outra característica. Nesta circulação, compra e venda formam uma unidade. O que é que nós queremos dizer com isso? O primeiro aspecto é esse, é que não há compra sem venda. Toda vez que há uma compra, há também uma venda. A gente não pode nem conceber que possa existir uma compra que não haja uma venda simultaneamente. Mas o segundo aspecto dessa unidade é que, para qualquer um dos produtores, os atos de compra e venda são únicos. O produtor da mercadoria M1, aquela primeira mercadoria, neste ato, ele está vendendo a sua mercadoria e está comprando a mercadoria do outro. A mesma coisa acontece com o produtor da outra mercadoria. Então, este ato MM é um ato em que ambos os produtores das duas mercadorias simultaneamente vendem e compram. Portanto, eles são simultaneamente vendedores e compradores. É por isso que a gente diz que compra e venda nesse tipo de circulação formam uma unidade. Quando o dinheiro surgir, nós vamos verificar que esta unidade vai ter uma outra característica muito especial. Mas vamos continuar aqui. Qual é a outra característica desta circulação MM? É que o movimento termina com o ato. Dois produtores se encontram no mercado, trocam as suas mercadorias, cada um agora tem um valor de uso nas mãos e vão embora, se retiram da área da circulação, portanto a circulação acaba, termina aí e eles irão para seus locais de origem para consumir as mercadorias que adquiriram. Qual é a última característica que nós queremos destacar? É este aqui. O objetivo é a satisfação das necessidades, é o valor de uso. Portanto, esses dois produtores se encontram com o objetivo de satisfazerem as suas necessidades. Nós já vimos em aulas anteriores que na mão do seu produtor a mercadoria é um não valor de uso. Se ele é um produtor de mercadoria,
ele não vai consumir, ele não pode, ele não quer consumir a mercadoria que produz. Portanto, a mercadoria dele, produzida por ele, é um não valor de uso para ele. E, consequentemente, é um valor ideal, que não pode se materializar em nada. Daí a razão pela qual ele obrigatoriamente vai ter de ir ao mercado, onde, para satisfazer suas necessidades, ele deve encontrar uma outra mercadoria que seja valor de uso para ele. Muito bem, então agora vamos à circulação MDM, que também nós estudamos na Sociedade de Produtores de Mercadorias. Nós vimos, através das equações de valor, como é que aparece o dinheiro. Não é? O processo de trocas vai fazer surgir uma mercadoria especial de aceitação geral, e no momento em que essa mercadoria especial é o ouro, nós dizemos que surge o dinheiro, aparece o dinheiro. Então, neste tipo de circulação, quais são as características que nós vamos destacar relacionando com essas que estão aqui? Em primeiro lugar, os valores de uso são diferentes da mesma maneira que naquela circulação. Nós temos uma mercadoria M1, que é vendida no mercado para que uma outra mercadoria M2 seja comprada. Portanto, os valores de uso, os extremos, são diferentes. Outra característica, agora é diferente. Em vez de 2 intervenientes, nós aqui temos 3 intervenientes. Um interveniente que é o produtor desta mercadoria, um outro interveniente que é o dono do dinheiro e um terceiro interveniente que é o produtor desta mercadoria, desta outra mercadoria. Portanto, há 3 pessoas que vão se relacionar neste movimento, diferentemente daquela relação lá. Mais ainda, neste caso agora, com a existência do dinheiro, nós também já vimos isto, a compra e venda formam uma unidade de contrários. Elas estão em unidade, mas essa unidade é contraditória. Portanto, surgiu aqui, por causa do dinheiro, uma contradição entre compra e venda. O que é que isso significa? Compra e venda estão em unidade, porque não há uma venda sem uma compra. A gente não pode conceber que alguém compre alguma coisa sem que alguém venda. Portanto, compra e venda são uma unidade. Mas, em compensação, para cada um dos intervenientes, a transação ou é compra ou é venda. Para o produtor desta mercadoria, por exemplo, neste ato aqui, ele é um vendedor. Ele não pode ser comprador porque ele tem mercadorias nas mãos. O possuidor do dinheiro, neste ato aqui, ele é apenas comprador, porque ele tem dinheiro, e quem tem dinheiro só pode comprar. Logo, para cada um destes produtores, cada um deles ou é vendedor, ou é comprador, e não pode ser simultaneamente comprador e vendedor, o que caracteriza a unidade de contrários. Muito bem, outra característica, a separação da compra e da venda no tempo e no espaço. A existência do dinheiro torna possível que o indivíduo que vendeu e passa a ser dono do dinheiro não compre nem no mesmo momento, nem no mesmo espaço. Já como o dinheiro tem a propriedade, que nós já vimos em horas anteriores, de conservar o valor, eu posso, com o dinheiro, é evidente que eu serei obrigado a comprar, porque o dinheiro não tem valor de uso material, ele só tem valor de uso ideal. Então, eu terei de comprar, mas posso não comprar nem neste momento, nem neste mercado. Portanto, essa hipótese de separação da compra e da venda no tempo e no espaço torna-se possível com a existência do dinheiro. Nova característica, a continuação obrigatória do movimento. Naquela circulação MM, o movimento se encerrava com o ato, agora não. O indivíduo que ficar com o dinheiro nas mãos, ele não pode encerrar o processo de circulação. Ele pode adiar o momento em que ele vai gastar o dinheiro, mas ele não pode encerrar o processo de circulação porque o dinheiro não serve para nada, exatamente como nós dissemos há pouco. Última característica é essa. O objetivo é a satisfação das necessidades, da mesma maneira que era ali. Os valores de uso dos extremos são valores de uso diferentes. O indivíduo que tem essa mercadoria, para ele é um não valor de uso. Portanto, para satisfazer a sua necessidade, ele tem de adquirir outro valor de uso, que seja valor de uso para ele satisfazer suas necessidades. Portanto, tanto naquele caso, como nesta circulação aqui, nós somos obrigados a admitir que o objetivo da troca das mercadorias é a utilidade, é o valor de uso, já que as mercadorias nas mãos dos seus produtores são inúteis. Muito bem. Feita essa comparação, nós vamos fazer uma outra comparação. A primeira observação que vamos fazer é esta.
a sociedade de produtores de mercadorias não mais nos permite avançar na investigação. Portanto, o modelo de produtores simples de mercadoria com o qual nós estávamos trabalhando até agora, ele esgotou-se. Ele não permite mais a gente avançar. Nós sabemos que o nosso objetivo é estudar o capitalismo e, portanto, o capital. E nesta sociedade aqui não existe capital. Ela foi útil quando nós quisemos montar todas as características de uma mercadoria e todas as propriedades. E com base nelas nós desenvolvemos e descobrimos as categorias básicas da teoria marxiana. Mas agora, para caminhar em direção à sociedade onde existe o capital, essa sociedade aqui não serve mais. Vamos ter de abandoná-la. E precisamos criar um outro modelo. Continuaremos ainda com o processo de simplificação, mas temos de criar um outro modelo. E como é que a gente vai fazer para criar este outro modelo? Paramos aqui a nossa análise, vamos lá na rua e vamos observar a realidade. Voltemos à observação da realidade. Vamos andar por aí, na sociedade, vamos ali passear na lagoa, num lugar qualquer, no mercado, e ver o que está se passando. E com esta observação nós vamos descobrir que além da circulação MDM, há uma outra circulação que existe na sociedade capitalista, que é esta circulação DMD. Ou seja, além de existirem pessoas que vendem para comprar, há pessoas que compram para vender. Há pessoas que têm dinheiro, compram mercadorias, mas não vão consumir essas mercadorias e sim vendê-las novamente. Então, isto é um outro tipo de circulação, este sim, que nós encontramos na sociedade capitalista, não na sociedade de produtores simples, nesta aqui. Logo, aparentemente, isto aqui não é muito diferente daquela outra sociedade que nós estudamos, a sociedade MDM. Apenas há uma inversão de ordem. A outra era MDM, tem as mesmas letras, mas a coisa está mais ou menos invertida. Mas é capaz de a diferença não ser tão grande assim. Então, vamos analisar. Vamos analisar esta circulação capitalista de mercadoria comparando com a outra que nós já vimos, com a circulação MDM, que é a circulação de mercadorias com o suporte do dinheiro. Nesta circulação MDM nós vimos, isso já vimos, são valores de uso diferentes, são 3 intervenientes, a compra e a venda formam uma unidade, há uma separação da compra e da venda no tempo e no espaço, há a continuação obrigatória do movimento para quem tem dinheiro, e o objetivo é a satisfação das necessidades e o valor de uso. Isso já vimos, só estamos apenas explicitando aqui para comparar agora com a outra circulação DMD. Agora vamos fazer esse mesmo tipo de observação agora para a sociedade DMD. Primeira observação. Em relação aos extremos, diferentemente disto aqui, os valores de uso dos extremos são iguais. Eu tenho aqui D, M, D. Ora, D é igual a D. Portanto, os dois extremos nesta relação são os mesmos. Isso vai nos levar a uma conclusão importante. Segunda observação, são 3 intervenientes da mesma maneira que aqui. Só que eles aqui estão invertidos. Ali nós tínhamos um indivíduo que vendia para depois comprar. Aqui nós temos um indivíduo que compra para depois vender. Em ambas nós temos um vendedor, um comprador e um vendedor-comprador, só que a relação entre eles está trocada. Adiante. Compra e venda também formam uma unidade de contrários da mesma maneira que ali. Os atos de compra e venda também formam unidade de contrários, tanto aqui como lá. Portanto, não há grande diferença entre essa circulação e esta. Nova característica. A separação da compra e da venda no tempo e no espaço, que nós já vimos observado já ali, também se mantém. O indivíduo que tem dinheiro pode não comprar neste momento, nem neste mercado, ele pode fazer isso em outro mercado, em outro momento. Ele vai ter de ir voltar ao mercado, mas pode não ser exatamente agora. Esta característica vai se manter e vai ser reforçada, porque naquela circulação nós tínhamos um indivíduo que tinha dinheiro e um indivíduo que vai ficar com o dinheiro. Agora não, nós temos 2 indivíduos que vão ficar presos ao mercado por causa do dinheiro. Então a continuação obrigatória do movimento vai ser reforçada na circulação DMD. E finalmente, o objetivo é a própria circulação. Ora, eu tenho uma pessoa que tem D.
vai comprar mercadorias para vender novamente. Portanto, esse indivíduo tem dinheiro e quer voltar a ter dinheiro. Portanto, o objetivo dele é manter-se na circulação, uma vez que nós sabemos que quem tem dinheiro não pode sair da esfera da circulação. Ora, na esfera da circulação, eu só vou encontrar o valor, já que eu não vou sair da circulação para consumir nada. Eu não preciso de nenhum valor de uso. Então, isto aqui é algo estranho, que vai nos obrigar a fazer um estudo mais detalhado nessa comparação, porque há um fenômeno diferente que está se escondendo por trás desta circulação aqui, que parecia, na primeira observação que nós fizemos, semelhante àquela ali. Então vamos comparar essas duas formas de circulação, a circulação MDM com a circulação DMD. E vamos começar a comparação destacando quais são os elementos comuns entre as duas. Primeiro, ambas são formadas por duas fases opostas, MD e DM. Temos aqui MD e temos aqui DM, mas ali também MD e DM. Portanto, as duas coisas existem nas duas formas de circulação, embora em ordem ligeiramente diferente. Qual é outra característica comum? Ambas contêm os elementos D e M. Tanto tem D e M aqui, como naquela circulação. Outra característica, os mesmos personagens, comprador e vendedor. Em ambas as circulações eu tenho pessoas que compram e tenho pessoas que vendem. Nas duas relações, nas duas formas de circulação, nós temos a unidade de duas fases. A fase MD-DM, a fase MD-DM existe aqui e existe aqui DM e MD. Nos dois casos existem as duas fases. E nos dois casos há os três contratantes. O indivíduo 1, o indivíduo 2, o indivíduo 3 e aqui também o indivíduo 1, 2 e 3. Portanto, há três contratantes envolvidos. Um vendedor, um comprador e um indivíduo que compra e vende. Então, isso são as coisas que tornam essas duas formas de circulação parecidas. Mas vamos intensificar a nossa análise agora, destacando quais são os elementos diferentes que existem nas duas relações. Na circulação MDM, na circulação DMD. Então vamos começar a destacar um a um e vamos fazer uma análise bastante minuciosa, porque é essa análise que nos permite chegar a uma grande descoberta, que vai na direção do que nós queremos descobrir. Na circulação MDM, ela começa com M e termina com M. E aqui? Não. Começa com D e termina com D. Olha. A gente sabe? Nesta circulação, ela começa com a venda, MD, e termina com a compra. Aqui não. Aqui é o contrário. Começa com a compra e termina com a venda. Então são operações que estão em sentido contrário. Nesta circulação, o intermediário é o dinheiro. Tem mercadoria e mercadoria, o dinheiro está no meio. E nesta circulação, o intermediário é a mercadoria. Na circulação MDM, o dinheiro é gasto uma vez. Portanto, o indivíduo que tem dinheiro gasta o dinheiro para comprar uma mercadoria, o dinheiro passa para as mãos de outro indivíduo, esse indivíduo vendeu a mercadoria por dinheiro, com o dinheiro ele compra essa mercadoria e vai embora, sai do mercado. Nesta circulação, não. O dinheiro é gasto para obter dinheiro. Este indivíduo que gastou dinheiro comprando M, gastou dinheiro para comprar M, para depois vender M e obter dinheiro novamente. Nesta circulação, o dinheiro muda de mãos. Sai da mão do produtor que tinha dinheiro para as mãos do produtor que tem mercadoria. E nessa circulação aqui, o dinheiro volta ao ponto de partida. Então, esse indivíduo que tem dinheiro compra uma mercadoria para vender novamente a mercadoria e ficar outra vez com dinheiro. É um movimento estranho. Na circulação MDM, o dinheiro só volta à origem pela repetição do ato. Para que o dinheiro volte às mãos desse indivíduo, ele tem de outra vez entrar na esfera da circulação e comprar novamente outra mercadoria. Esse indivíduo que vendeu a mercadoria obtém dinheiro,
ele vai comprar uma mercadoria e vai perder o dinheiro e não vai ver mais o dinheiro na vida dele, a menos que ele vá em outro mercado outra vez para repetir a mesma operação. Nesse ato, não. Sem o retorno de D à origem, o processo é interrompido. Este indivíduo que comprou a mercadoria, ele não quer consumir a mercadoria. Ele comprou a mercadoria para vender. A única maneira do dinheiro não voltar às mãos dele é a gente bloquear esse ato aqui. Eu não quero que o dinheiro volte às mãos desse produtor aqui. Para impedir isto, eu tenho de interromper o processo de circulação. Porque se o processo de circulação continuar, ele vai receber dinheiro de volta. Então, isso tem uma característica bastante diferente daquela ali. Neste caso, o ato começa com a mercadoria M1 e termina com a mercadoria M2. Neste ato aqui, não. O indivíduo começa com D e termina com D. Atenção, isto é suspeito? Isto é um movimento suspeito, estranho. Nesta circulação, o objetivo é o valor de uso, o consumo. Eu tenho a mercadoria M1, que é um não valor de uso para mim. Eu não posso consumi-la, eu vou querer um valor de uso diferente, que seja efetivamente valor de uso para mim. Porque a mercadoria M1, para aquele produtor P1, ela é um não valor de uso. Portanto, o objetivo é o valor de uso, o objetivo é o consumo. Nesta circulação, não. O objetivo é o valor de troca. Então, eu tenho dinheiro, vou comprar uma mercadoria para obter dinheiro outra vez? Eu estou interessado no valor de troca? É no dinheiro? Nesta circulação MDM, os extremos são qualitativamente diferentes. Eu tenho ali M1 e depois tenho M2, são duas mercadorias diferentes, que o dinheiro serve de intermediário para fazer com que elas mudem de mãos. E aqui, os extremos são qualitativamente iguais. O indivíduo que tinha dinheiro vai terminar o movimento com dinheiro. O que é isso? O que é que se passa? Nesta circulação, os extremos são quantitativamente iguais. O valor que tem naquela mercadoria é o valor que está no dinheiro e o valor que está nessa mercadoria, já que nós estamos trabalhando com a hipótese de trocas equivalentes. E nesta circulação aqui? Ela é absurda se os extremos não forem quantitativamente diferentes. Ou seja, é um absurdo eu imaginar que o indivíduo tem dinheiro e termine um processo de circulação com o mesmo dinheiro. Não tem sentido. Já que dinheiro é igual a dinheiro, essa circulação só é logicamente possível se houver uma diferença de quantidade, já que qualitativamente os extremos são iguais. Portanto, essa circulação aqui, temos de admitir, isso é uma dedução lógica, que a igualdade entre os extremos, a igualdade qualitativa entre os extremos, obriga na diferença quantitativa entre eles. Colocamos aqui esta conclusão, e isto nos levará à primeira descoberta. A observação DMD que nós fizemos, que é com ela que nós estamos trabalhando, essa observação aqui, está errada. Ela não pode ser. Com a análise que nós fizemos, nós descobrimos que ela não pode ser DMD. Ela tem que ser DMD'. E este D' é igual ao D inicial mais um ΔD, ou seja, mais um acréscimo. Portanto, este D final é maior do que o D inicial. Isto é uma dedução lógica. Corrigimos a nossa observação que estava errada, só que isso nos leva a uma descoberta. Esse acréscimo ou excedente sobre o valor primitivo chamo de mais-valia. Está descoberta a mais-valia. Este ΔD é precisamente o que nós vamos chamar de mais-valia ou mais-valor no prosseguimento do nosso curso. Por enquanto, ela é identificada como excedente que se obtém na circulação em que o dinheiro desenvolve o movimento DMD'. É a primeira identificação que se faz da mais-valia. Vamos continuar com o raciocínio. Na circulação MDM, a forma D do valor facilita as trocas e desaparece. O que nós vimos quando estudamos o dinheiro? O dinheiro é a forma em que o valor das mercadorias se materializa. O valor das mercadorias, que era ideal nas mãos do seu produtor, ela vai assumir uma forma de manifestação no corpo do dinheiro. É aqui que ela vai se materializar. Mas depois este valor vai saltar para um outro valor de uso, que é o corpo da outra mercadoria. E o dinheiro sai do processo.
Então ele só serve para isso. Nesta circulação aqui, nós temos uma novidade. D e M são modos de existência do valor. D é geral e M particular. Eu tenho um valor que se move. Sai daqui, salta para a mercadoria, salta para D e vai continuar se movendo, porque a gente sabe que o valor de D, o valor de uso de D é ideal, não está nele. Quem tem dinheiro tem de outra vez comprar mercadoria. Portanto, há algo, um valor misterioso, que submete a ele tanto o D como o M e vai se mover mudando de forma. Nesta circulação MDM, o valor das mercadorias, em contradição com seu valor de uso, assume a forma independente D. Quando nós estudamos o dinheiro, nós vimos isso. O valor das mercadorias, de cada mercadoria, está em contradição com seu valor de uso, então ele deve assumir uma forma material, e esta forma, com a existência do dinheiro, é no corpo do dinheiro. Agora não. Agora o valor é substância com movimento próprio, do qual M e D são meras formas. Agora o valor vai mover-se de D para M, de M para D, de D para M, de M para D e assim sucessivamente. Com movimento próprio. Seu único objetivo é mudar de forma com o objetivo de crescer. E aí chegamos à nossa segunda grande conclusão. O valor se torna valor em progressão, dinheiro em progressão e, como tal, capital. E assim definimos pela primeira vez o capital. O capital é definido como o dinheiro em progressão que se move de acordo com a forma de circulação DMD'. Este dinheiro que está aqui é dinheiro na forma, mas é capital no seu conteúdo. Está aqui. O que é que este fenômeno descoberto vai fazer? O valor se torna valor em progressão, dinheiro em progressão e, como tal, capital. Portanto, este tal valor, que é dinheiro que se move, assumindo as formas DM, nós vamos chamar de capital. Depois a gente vai utilizar a letra K como simbologia para representar o capital. Então eu tenho aqui o movimento DMD, esse D aqui é o D', por isso que ele está maior, e nós temos aqui o misterioso fenômeno capital que vai mudando de forma. Salta para a forma M, salta para a forma D. Para quê? Para saltar novamente para a forma M, para saltar novamente para a forma D. Para quê? Para novamente saltar para a forma M, para saltar para a forma D, e assim eternamente. E assim eternamente. E ao mover, mudando de forma, e mudando de forma da forma D para a forma M, o valor vai crescendo, e isto caracteriza este valor misterioso como valor capital, ou simplesmente capital. É assim que nós identificamos pela primeira vez o capital. Abandonamos o modelo da sociedade de produtores simples de mercadoria e criamos agora esse novo modelo, onde existe capital e onde existe mais-valia, que simbolicamente nós vamos representar assim. Neste novo modelo existirão duas classes sociais. A classe dos produtores capitalistas de mercadorias, portanto, estamos seguindo mais ou menos com a mesma lógica. No modelo anterior nós tínhamos os produtores de mercadoria, agora nós temos os produtores capitalistas de mercadoria. Só que nesta sociedade somos obrigados a admitir a existência dos trabalhadores assalariados. Por que é que essa sociedade vai surgir? Os produtores capitalistas de mercadoria são os proprietários, são os donos dos meios de produção. Os trabalhadores assalariados são os trabalhadores que não têm os meios de produção. A gente sabe, a história nos ensina, que esse processo de separação dos meios de produção dos produtores foi um processo longo, prolongado. É um processo que foi chamado de acumulação primitiva do capital, em que os produtores, os trabalhadores, foram expropriados dos meios de produção. Foram tomados os meios de produção dos trabalhadores, e então a eles não restava nada que não fosse a sua própria força de trabalho. E foi assim que a força de trabalho dos produtores diretos foi sendo expropriada, teve de se transformar em força de trabalho assalariada. Então, nessa nossa sociedade, este processo já se deu. Nós temos os meios de produção nas mãos dos produtores capitalistas e os assalariados, os trabalhadores que foram expropriados, só têm a força de trabalho para vender.
Por essa razão, a força de trabalho transformou-se em mercadoria. Tá bom? Pode continuar. Então, vamos admitir algumas hipóteses simplificadoras para esse estudo. Não há comerciantes, não há banqueiros, haverá apenas o capital industrial. Portanto, esses produtores capitalistas serão produtores de mercadorias. E aí se põe a grande questão: como foi produzida a mais-valia? De onde é que ela veio? Quem foi que a criou? Já que ela é responsável pelo aumento da riqueza. Isso veremos na nossa próxima sessão.